noite, irmãos, para quem está me assistindo hoje. Bom dia para você que vai me assistir nessa segunda. Evangelho de segunda está em São Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido, e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhes os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, irmãos, esse evangelho aqui vem aqui nos falar aqui 3 tópicos aqui principais. De 2 a 3 tópicos principais, mais ou menos. O primeiro tópico aqui principal, irmão, é que logo que os discípulos viu Jesus expulsando os demônios, eles começaram a perseguir Jesus e seus discípulos e começou a falar que Jesus estava possuído por Beelzebul, que é pelo espírito maligno. Eles começaram a perseguir Jesus falando que ele estava possuído pelo espírito mau, por conta que via ele expulsar os demônios das pessoas, entre outras coisas. Aí esse vem o primeiro tópico principal para nós. Muitos de nós, irmão, quando nós vê alguém fazer alguma coisa que é do agrado de Deus, ou então quando a gente vê alguma graça de Deus, ou então muitas vezes quando a gente vê um grande milagre de Deus, muitas vezes nós falamos o quê? Coloca falando que é sorte, ou então falando que isso pode ser algum feitiço, ou entre outras coisas, ou então nós falamos que é espiritismo, e não acaba acreditando na graça de Deus. Nós começamos a pegar no pé daquela pessoa, ou então quando nós vemos aquela pessoa rezando muito, nós começamos a pegar no pé daquela pessoa falando: ou se você rezar muito, você vai virar como um espiritismo, ou então você está exagerando muito por conta disso e disso. Nós acabamos pegando no pé daquelas pessoas quando reza muito, nós começamos a colocar coisa na cabeça daquela pessoa, começa a falar coisas delas, e sendo que não é isso. Isso é a fé que aquela pessoa tem. É porque ela acredita em Deus e sabe que se ela rezar bastante, Deus vai dar uma graça para ela. É a mesma coisa que Jesus, ele sabia que ele já sabia o que estava fazendo. Ele estava expulsando os espíritos, por quê? Por conta que o pai dele, que mandou ele para ele nessa terra, era a obrigação de Jesus fazer isso. E ele já sabia que ele expulsando o inimigo, ele estava levando as pessoas para o caminho da salvação. O segundo tópico principal, além disso, o segundo tópico principal é que logo que Jesus falou uma boa resposta para eles, falou o quê? Como Satanás pode expulsar a Satanás? Ou seja, como é que você estando do lado de Deus, você vai estar fazendo as obras do inimigo? E como é que você, estando do lado do inimigo, vai fazer as obras de Deus?
Muitos de nós quer ir para a casa de Deus, falar que nós somos de Deus, mas acaba largando a vida do pecado, cometendo pecado, fazendo as obras que não é do agrado de Deus, levantando, guardando mágoa, ódio, rancor, levantando falso testemunho, batendo nas pessoas. Isso não é obra de Deus. Como é que um filho de Deus fala que é do lado de Deus, está indo para a casa de Deus, mas continua cometendo esses pecados? Você vai estar contra Deus, você vai estar indo, não é contra o inimigo, você vai estar indo contra as obras de Deus, contra o nosso Deus. Se você falar que está indo para a casa de Deus, fazendo as obras de Deus, e lá na sua casa você está batendo boca, xingando, maltratando, judiando a sua família, judiando do seu próximo, você vai estar contra a sua família, contra si mesmo e contra Deus. Você não vai estar indo contra o inimigo, você vai estar indo contra Deus. E logo aqui no final do evangelho, do nosso terceiro tópico principal, Jesus fala aqui, olha, mas todo o que tiver blasfêmia contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Olha só, aquele que continuar com aquelas blasfêmias, continuar cometendo aqueles pecados, falando mal, falando blasfêmia contra o seu próximo, até mesmo contra os seus inimigos, falando aqueles pecados, falando mal do próximo, falando coisas erradas, cometendo aqueles pecados feios. Jesus aqui fala que você vai estar contra o Espírito Santo, que igual aqui falou aqui, ó, que igual falou aqui, tiver blasfêmia, está contra o Espírito Santo, jamais terá perdão. Se você que estiver cometendo esse tipo de pecado, você vai estar contra o Espírito Santo, você está fazendo contra Deus. E você fazendo esses pecados contra Deus, aqui no final do Evangelho falou, você jamais terá perdão. Se você ficar cometendo blasfêmias, cometendo pecado contra o Espírito Santo, falar que o Espírito Santo é mentira, que não existe o Espírito Santo de Deus, que Deus não perdoa, que Deus é mau, que Deus é isso, aquilo outro, que Deus quer fazer você sofrer tanto, você vai estar cometendo pecado contra o Espírito Santo. E você cometendo um pecado contra o Espírito Santo, você não vai ter mais direito do perdão a Deus. Você não vai ter mais direito de Deus dar o perdão a você. Você vai perder o seu direito, você vai perder a sua razão de Deus te perdoar. Você quer que Deus não te perdoa? Você quer perder o seu perdão a Deus? Você quer perder a sua salvação com Deus? Se você não quiser, renuncia a Satanás agora. Renuncia contra o inimigo. Ou seja, fica contra o inimigo. Vai apontar a Deus. Larga o inimigo. Para de ficar criticando o Espírito Santo. Acredita de uma vez por todas no Espírito Santo. Abraça o Espírito Santo para você. Acolha o Espírito Santo na sua vida. Porque Deus quer te dar a graça, Deus quer te dar a sua salvação. Não fica contra o Espírito Santo não, irmão. Se você estiver contra o Espírito Santo, você não vai ter direito ao perdão a Deus. Então acolha o Espírito Santo. Largue essa vida de pecado e busque a Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ative o sininho para receber os vídeos da Palavra de Deus. Uma boa noite para vocês que estão me assistindo agora, um bom dia para você que vai me assistir essa segunda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.